Hoje é dia 21 de agosto de 2010 e nós estamos realizando mais um cassicíaco aqui na casa dos irmãos Nilson e Helena, aqui em Bragança Paulista. E hoje o cassicíaco vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar a filosofia de Plotino, século III. Plotino, que foi um filósofo responsável, ligado, seu nome ligado, ao neoplatonismo. Vamos aprender sobre isso hoje, sob a direção do pastor Rodrigo Justino, que é acadêmico de filosofia na Universidade de São Paulo. Ele vai trazer esse tema para nós, textos que vamos ler, vamos estudar, vamos aprender sobre a filosofia dele e o impacto da filosofia de Plotino sobre os pais da igreja, evidentemente, os pais da igreja, estamos falando da igreja antiga. E também na parte da tarde nós teremos conosco o professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que vai falar sobre a exegese de 1 Coríntios 10, de 14 a 17. Um texto controvertido, que fala sobre a relação do corpo de Cristo com a ceia do Senhor. Então nós vamos estudar esse texto hoje, fazendo a exegese desse texto e vendo as implicações desse texto para o pastorado, para a prática da liturgia, por assim dizer, cristã. O Procurato falou que eu sou acadêmico da USP, então não tem nada mais impreciso do que isso. Na verdade, eu sou pastor e eu de vez em quando vou para a USP lá para ter aula de filosofia, no ritmo que eu consigo, que é um ritmo muito ruim, não consigo ter o aproveitamento que eu gostaria. De qualquer maneira, então, eu estou no processo desse curso de filosofia, que eu tenho cada vez mais gostado, né? Espero um dia poder ser um teólogo também filósofo aí. Quando a gente chega na faculdade de filosofia, a primeira coisa que a gente se surpreende é que assim, a gente começa o curso de filosofia por tudo quanto é lugar, menos pela filosofia antiga. Na verdade, a gente começa a descobrir lá que só mais adiante, depois de uns 3 anos de caminhada, é que a gente tem condição mesmo de pegar a filosofia antiga. Então a gente já começa com Descartes, normalmente Hume, ou então aqueles filósofos mais, o início dos filósofos modernos, não é? E uma das razões que a gente faz isso é porque assim, a filosofia antiga é uma filosofia assim, cujo conteúdo de pensamento, a maneira de construir o pensamento é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. A visão de mundo é um tanto quanto diferente. Então, a razão pelo qual a gente não começa pelos filósofos antigos é porque eles muitas vezes são totalmente incompreensíveis mesmo. Então, eu estou dando um alerta em relação a isso, porque assim, o exercício que a gente vai fazer aqui é um exercício que vai ser bastante complicado por vários aspectos. Uma delas, primeiro, porque eu tinha até falado para o Darley, né? Eu passei durante muitos anos na faculdade, eu estou indo agora para o 5º ano estudando filosofia, somando em meus tempinhos picado. Eu ficaria muito à vontade com Aristóteles, com esse razoavelmente bem pensamento de Aristóteles. Sinto muito menos à vontade com Platão, e em particular agora um cara que procura ser um discípulo de Platão como Plotino. Então o que eu tenho em mãos, na verdade, é aquilo que um pouco tempo me permitiu de vivenciar. Então, na verdade, por isso que eu até preferi pegar alguns textos, para a gente se debruçar nos próprios textos, tentar a partir dos textos, tentando construir a mentalidade do autor, tá bom? Mas é preciso da gente poder ter uma ideia, para a gente não se perder muito, qual é a questão fundamental que está posta na filosofia, desde um primeiro momento, e que, na verdade, é aquilo que é o ponto de partida, de certa maneira, para a filosofia antiga também, que é a questão uma questão relacionada à questão do conhecimento. Então eu preciso começar dessa maneira, e depois a gente vai começar Plotino, começar a estudar sobre Plotino, mas não apenas sobre Plotino. Eu achei que seria muito interessante se a gente pudesse entender um pouquinho melhor a influência de Plotino sobre Agostinho, porque aí sim o pensamento de Plotino vai fazer mais sentido para a gente vai poder então ir dialogando um pouquinho, à luz do que a gente já conhece. Agostinho já é um autor mais conhecido de todos, pelo menos a gente tem alguma ideia sobre o pensamento de Agostinho. E aí, nesse sentido, então, verificar nas palavras, os pensamentos de Agostinho, aonde é que entra a influência do neoplatonismo do Plotino. E vocês vão perceber que isso é muito forte. Em particular, então, eu selecionei, e isso tem a ver com os jogos que eu preparei aqui. Então, o primeiro jogo tem a ver com um jogo que eu separei das Confissões. Basicamente, é um dos capítulos das Confissões, se eu não me engano, é o 7, porque, na verdade, para vocês eu acho que eu coloquei o capítulo.
Eu acho que é o 7. Para mim está marcada a página do livro aqui. Mas que é o relacionado à busca da verdade. É o nome do título do capítulo que a gente encontra em Agostinho. Qual que é o jogo? É o jogo digitado? É o jogo digitado. Então vamos lá, tem vários jogos. É importante você identificar os jogos, senão a gente vai ficar se perdendo aqui. Começa a ser 4. Segunda folha, Santo Agostinho Confissões. Santo Agostinho Confissões, isso. Segunda folha. Isso é. A segunda folha, Confissões 7. Na verdade são várias folhas de Agostinho. Se não me engano, são 3 folhas frente e verso. Então o jogo está da seguinte maneira. A primeira folha que você pegou é um comentário que o Reale faz a respeito da existência das coisas materiais. Essa é frente e verso. Se você tirar essa folha da frente, a próxima é Agostinho. E se eu não me engano, tem 3 folhas frente e verso que é sobre as confissões. Então, Rodrigo, só para separar, isso aqui é uma coisa separada. Deixa eu tentar identificar. Presta o jogo para mim. Então, para a gente poder não se perder. Isso aqui, então, é a folha do Reale. Giovanni Reale, na verdade, é um historiador de filosofia antiga. E ele, então, escreveu, é uma porção que se refere a Plotino e neoplatonismo. Uma folha frente e verso. Isso aqui vai ser mais no final, se a gente der tempo para a gente ver. A outra coisa tem a ver com comentários de Agostinho, de Santo Agostinho, que é um santo mesmo, né? Você não concorda, não? Amém. Eu sou devoto dele. São 3 folhas frente e verso. E depois, aí sim, você tem os jogos, que são os textos do próprio Plotino, tá bom? De uma tradução em português, das pouquíssimas que tem, de um cara que não traduziu do original em grego, e nem por isso a gente dá demérito sobre a tradução, porque apesar de não ter traduzido do original de grego, ele traduziu de boas referências no inglês, francês e italiano. Então é dessas versões que ele fez a tradução, e nos termos chaves, aí sim ele consulta o grego, mas eu tenho dúvidas se as escolhas das palavras foram as melhores. Nesse sentido, eu vou pedir para o Adarley estar me assistindo aqui sempre que for possível, Adarley, tá bom? Então é isso. São esses 3 jogos, e eu vou começar, na verdade, a questão. Eu vou desenhar uma coisa aqui, queria que vocês prestassem atenção. Que vocês vão perceber que é a questão fundamental da questão da... uma das questões fundamentais da teologia. O que a gente vê aí? Ou então aqui. É o último que sobrevivente. Aqui, ou então aqui, é um triângulo. O que é que define um triângulo? O que é um triângulo? Uma figura geométrica, tem 3 lados, eles não são iguais, né? O equilátero é igual. Então, é uma figura, ela é geométrica, tem 3 lados. E tem mais uma definição, né? cuja soma dos ângulos internos soma 2 ângulos retos. Essa definição. Então, independente do fato de a gente estar olhando 3 triângulos diferentes, a gente sabe que se trata de triângulo. Porque isso nos leva a entender uma coisa interessante, que apesar de serem 3 elementos diferentes, você consegue perceber claramente que existe alguma coisa que você consegue inteligir a respeito do triângulo, e que faz com que você identifique nessas 3 figuras diferentes um triângulo. Então, o que é importante saber é de que a filosofia ela começa a se debruçar justamente quando ela começa a perceber que, para além do mundo físico, do mundo que a gente chama do mundo sensível, que é o mundo das sensações, e por isso a gente então chama o mundo sensível, o que a gente consegue perceber é que existem algumas realidades, ou então conceitos, que são meramente inteligíveis, que é o caso do triângulo. É uma coisa que se estabelece no ser intelectual, no intelecto, e não na realidade em si. A pergunta é, da onde surge então esse objeto inteligível? De onde surge ele? Ele pode ser culturalmente, pode ser da cultura. Pode. Em que sentido? Por exemplo, se você colocar isso para um africano, ele pode olhar de outra forma. Então é que é interessante, porque assim, se você colocar para um africano, mesmo que ele consiga identificar as coisas um pouco diferentes, você consegue identificar que existe alguma coisa comum em todos os homens que são racionais. Todos eles exercitam a mesma coisa que a racionalidade impõe sobre todos os homens, que é a capacidade de inteligir coisas que não estão no mundo concreto. Então é fato que certamente lá a gente pode ter algumas percepções sobre outros objetos de intelecção
Mas é assim que opera a razão. Aliás, a grande questão da razão é isso, a capacidade de inteligir coisas que são supramateriais. A noção de triangularidade. Da onde surge a noção? Como é que a gente saca o que é triângulo? De onde surgiu isso? A noção de triangularidade, ela precede a cultura. A noção de triangularidade. Como a noção de número também. 1, 2, 3. Independente se é a notação romana, se é a notação antiga sânscrita, se não interessa. São noções que estão para além da cultura. São noções que antecedem a cultura. Além da realidade. Do sensível. Isso existe. Agora, aqui que é interessante. Então, deixa eu partir desse assunto, você vai entender. Tem duas... Aqui, essa é uma questão que vai ajudar a gente a entender um pouquinho. Duas traduções que na filosofia antiga vai se estabelecer. Uma é a tradição platônica, a outra é a tradição aristotélica. Como é que a tradição platônica entende esses objetos de intelecção? A tradição platônica, ela consegue... Oi? Não, se vocês falarem, a gente está dialogando aqui, tá bom? Desculpa também os vícios de professor, que é ficar de pé, depois eu sento aqui, a gente vai ver. O que é interessante é que, assim, da onde surge esse objeto de intelecção? A tradição platônica, ela entende uma coisa. Basicamente, eu vou simplificar ao máximo, não vou ser rigoroso nem exato aqui, mas para a gente entender. A tradição platônica fala o seguinte: a gente só consegue entender o triângulo porque o triângulo, tal como ele se apresenta aqui ele é um objeto sensível. Ainda que isso remeta a algum objeto da inteligência, aqui ele se torna alguma coisa sensível. É um papel que eu fiz um traço, enfim. Mas quando eu olho esse triângulo fala alguma coisa à minha alma, e parece que a minha alma consegue identificar que isso é um triângulo, como um objeto de intelecção. A pergunta é, de onde surge essa identificação? Na tradição platônica, os platônicos, na verdade, entendem fundamentalmente o seguinte: eu só consigo reconhecer isso como objeto de intelecção pura, e com todas as perfeições que um objeto de intelecção pura tem, e o triângulo é uma das figuras perfeitas, ou quase perfeitas, né? Na tradição, círculo é a figura perfeita. Mas por quê? Porque, na verdade, eu venho de uma outra realidade, e nessa realidade, que é uma realidade que não é sensível, nesse sentido é uma realidade que a gente chama de suprassensível, é uma realidade intelectual, e nesse sentido eu vou chamar de mundo, porque é uma realidade. É um mundo inteligível. Nesse mundo inteligível, de fato, existem essas entidades, são verdadeiros entes, como um triângulo, um quadrado, um círculo, um homem, uma cadeira, ou qualquer coisa que seja. Então, nesse mundo suprassensível, o que nós temos? Nós temos realidades inteligíveis, e como nós viemos como seres humanos, nossa alma ela advém dessas realidades suprassensíveis e inteligíveis. Nós, então, que estamos no mundo sensível, nós conseguimos identificar, quando a gente olha para essa mesa, que existe um formato quadrado, porque, de alguma maneira, essa mesa me faz recordar dessa realidade inteligível que um dia eu conheci no mundo das ideias. E como nós viemos como seres humanos, nossa alma ela advém dessas realidades suprassensíveis e inteligíveis, nós então que estamos no mundo sensível, nós conseguimos identificar, quando a gente olha para essa mesa, que existe um formato quadrado, porque de alguma maneira essa mesa me faz recordar dessa realidade inteligível que um dia eu conheci no mundo das ideias. Essa realidade, sei lá, são conceitos metafísicos ou seriam objetos palpáveis nessa segunda realidade espiritual, sei lá? Então, na tradição platônica, elas não são conceitos intelectuais, elas são realidades são objetos. intelectuais. Desde que você desmaterialize esses objetos. Elas são realidades suprassensíveis, intelectuais, elas são isso.
Elas são mais reais do que esse mundo. Aquilo é real, isso aqui não. Isso vai chegar lá. Isso é uma sombra. Isso é só uma sombra. Platão, na verdade, deixa eu pegar então, já que vocês pegaram, Platão tem um mito que todos conhecem, o mito da caverna. O mito da caverna é uma coisa bastante simples, eu vou simplificar também. É como se eu estivesse nessa sala, nós vivemos nessa sala, de repente só tem aquela porta com um resto de luz ali, e tudo que a gente consegue enxergar para além dessa sala, que é uma sala mais ou menos escura, é que existe uma projeção de luz, e o que a gente consegue enxergar ali de vez em quando é uma coisa que parece um vaso, uma outra coisa que parece uma bola, uma coisa que parece um computador, o que quer que seja. A gente, como nunca viu um computador efetivo, como realidade, a gente começa, tudo que a gente tem é simplesmente a sombra, a projeção do computador na parede. A gente começa a acreditar, porque é a única coisa que nós conhecemos, de que aquilo é a realidade. Então, no mito da caverna, é exatamente essa cena que se coloca, e o que o Platão coloca é: suponhamos que uma das pessoas não se liberte dessa prisão, e ao sair lá fora, descubra, na verdade, que tudo que ele viu e considerou como realidade, nada mais são do que simulacros, do que representações dessas realidades. Então, na medida em que ela vai passando na parede, as paredes, elas, dentro de uma caverna, elas não são regulares, então você tem um mesmo vaso, ele pode ter projeções diferentes, em que ponto a pessoa capturou a imagem da caverna. Então, por isso a gente vê vários tipos de vasos, mas só existe um vaso sendo projetado. E aquele vaso que está lá fora, ele é a realidade. Aqueles que estão dentro da caverna, tudo que eles conseguem ver é apenas uma projeção, uma sombra, ou um simulacro, uma imagem da realidade. Platão faz isso, ele vai levar de ele vai avançar nesse momento. Ele quer dizer justamente isso, que o mundo aqui é um mundo onde acontece isso, onde na verdade nós temos imagens da realidade inteligível. E essas imagens que nós temos, que é própria do mundo sensível, elas são simulacros, elas não são de fato realidades puras, por assim dizer. Então é importante, estou simplificando, é importante ter em mente na tradição platônica, em outras palavras, o seguinte: como é que eu consigo identificar então formas como uma matéria puramente inteligível? É que quando eu remeto para algumas coisas da realidade, a minha alma identifica nelas uma memória, existe uma memória que está adormecida de uma alma que veio do mundo inteligível, veio do mundo das realidades suprassensíveis, e quando bate o olho num quadro, identifica naquele quadro lá um retângulo. E então aquilo faz evocar sobre a alma uma memória antiga que ela perdeu, e que na verdade é assim que ela consegue identificar um triângulo, um retângulo, qualquer uma das coisas. Isso implica então, uma alma pré-existente à vida? Sim, implica uma alma pré-existente. Não no conceito espírito de alma. Tem um trecho de Plotino, que na verdade pretende ser um platônico, onde ele chega a falar, por exemplo, de que o Sócrates que hoje está aqui, hoje você tem a alma de Sócrates. Essa alma de Sócrates ela pode voltar para a realidade inteligível e depois se representar como um cavalo, por exemplo. Não que seja necessariamente a mesma alma, mas essa alma se une, dentro da perspectiva de Plotino, ela se une essa realidade puramente imaterial, né? E depois ela pode retornar como uma alma do cavalo, por exemplo. Tudo bem? O dia que voltar no do burro eu volto. O cachorro do Thomas deve ser ele tem essas características. Tudo bem até aqui? Simplificadamente. Platão identifica, então, nas realidades suprassensíveis, como é que eu identifico os conteúdos inteligíveis? É porque, de alguma maneira, a minha alma já as conhecia. E o mundo sensível me faz recordar de uma realidade inteligível que eu já tive contato. Tudo bem? Para Aristóteles é um pouco diferente. Aristóteles não acredita num mundo inteligível. Ele não acredita num ser, de certa maneira, num outro mundo, num mundo inteligível, numa realidade suprassensível no sentido mais duro da coisa. Ele acredita numa realidade suprassensível, mas não como na mesma percepção dualista que o Platão faz. Para ele, na verdade, o ser, então, o ser enquanto ser, não está na realidade suprassensível como Platão identificava. O ser enquanto ser para Aristóteles, ele está disperso no meio das coisas que aqui estão. Quer dizer, não existe uma cadeira ideal. O que existe é essa cadeira, aquela cadeira, aquela cadeira, aquela cadeira. Tudo que existe, os seres estão dispersos na realidade que nós conseguimos enxergar. A pergunta para Aristóteles é a mesma que a de Platão, mas como é que nós conseguimos chegar no triângulo?
Se para Platão nós identificamos o triângulo, porque a partir das coisas sensíveis elas evocam uma memória, uma recordação de uma realidade inteligível que um dia a gente conheceu, para Aristóteles a gente consegue identificar o triângulo por um motivo muito simples. É que a nossa mente, o nosso intelecto, ele ao olhar as coisas que aí estão, ele abstrai então determinadas qualidades, ele tira atributos extensivos daquelas coisas, e então quando eu olho para essa mesa eu consigo identificar alguma coisa, tirando alguns atributos extensíveis, eu consigo identificar um quadrado. E quando eu olho para aquela outra cadeira que é diferente dessa, eu consigo identificar o mesmo quadrado. Então é por meio da abstração das coisas concretas. É que a minha mente não vai abstraindo, tirar algumas notas sobre aquela coisa. Então, por meio da abstração, e em particular tirar as notas extensivas, né, extensas daquilo, eu consigo então ter em mente o que é um triângulo, o que é um quadrado, enfim. O que é importante verificar é que essas duas traduções são diferentes. Uma acredita que, na verdade, a matéria do intelecto mais pura, de fato, ela corresponde com um mundo inteligível que não está aqui no sensível, que está para além do sensível. Para Aristóteles, não. A matéria do intelecto vem a partir da abstração das coisas que a gente vê aqui na realidade sensível. Tudo bem até aqui? Isso é importante entender porque a gente vai falar um pouquinho sobre Plotino. Quem é Plotino? Plotino, na verdade, ele é um platônico. É importante notar então que esse termo neoplatônico, que você já ouviu falar, é um termo moderno, né? Ninguém lá atrás falava que era neoplatônico. Na verdade, eles achavam que eles eram platônicos, que eles eram discípulos de Platão, pessoas estavam seguindo, comentando Platão, desenvolvendo um pouco o pensamento de Platão. E Plotino não é diferente disso. Plotino é um platonista. E o que é importante perceber então é que essa maneira de enxergar o mundo como um mundo dualista, ou seja, existe o mundo das realidades sensíveis, que é o mundo onde a matéria está, existe o mundo das realidades suprassensíveis, intelectuais, inteligíveis, que é lá que as verdades se encontram. Tudo bem? É lá que as ideias se encontram. Vocês devem ter ouvido falar como o mundo das ideias esse negócio. É lá que as ideias verdadeiras se encontram. O que nós temos aqui são apenas simulacros dessas verdades. Tudo bem até aqui? Só voltando um pouquinho em Aristóteles, qual é a expressão correta no processo de abstração? Eu abstraio o quê? Eu abstraio o acidente? Não. É correto você falar isso, você entendeu o que é abstração. Você pode falar abstração nada mais é do que tirar determinadas notas de alguma coisa. Se você falar eu abstraio os acidentes, é correto. Porque o que você está falando é o seguinte, eu tiro os acidentes da coisa para então transportar para a minha mente tudo aquilo que é puro, que é próprio dela. O que é próprio dela? A ideia. Eu não posso então trazer para a minha mente os acidentes. Então eu tiro as notas acidentais e trago a ideia da coisa que eu estou vendo. Então a noção... Então quando eu falo abstrair os acidentes não é incorreto, porque eu estou falando assim, eu estou tirando os acidentes e transportando para a minha mente a matéria que é própria para ela. Qual é? A matéria intelectual, que é o que ela pode trabalhar. Então o conhecimento é posterior. Oi? Então o conhecimento do ser enquanto ser é posterior à observação. Não vem antes. Não vem antes. Vem depois. Não vem antes. O que ele quer... Na verdade, assim, nem vem antes, e mesmo para Platão, não é assim que vem por intuição. Ela vem por uma reflexão consciente e voluntária de você se imergir numa coisa que é própria tua, que é a tua própria razão. É por isso que, então, a ontologia e a metafísica ela vai surgir com os gregos. Porque os gregos vão ser os primeiros a começar a refletir sobre o que é o ser. O que é que faz do ser ser? O que é que faz com que eu conceba o ser na medida que eu sou uma entidade racional? Como é que a minha mente, a minha razão consegue conceber esse ser? É daí que vai iniciar toda a reflexão sobre o ser. Se fosse alguma coisa tão imediata a partir do objeto sensível, ela não nasceria na Grécia, estaria sempre na humanidade, não é isso. Eu não sei se o Adarley tem outras percepções, mas vai que vai, Adarley, me ajuda aqui, cara. Mas você ia falar, Pedro? Eu só me pergunto, então ele quer captar a essência da existência. Isso a partir dos acidentes, fica o que é puro. Isso é a essência para ele? Isso? Você está falando de Aristóteles. Em Aristóteles é assim, você precisa identificar o que é o ser. É difícil falar isso porque assim, o ser em Aristóteles ele muda muito ao longo de toda a filosofia de Aristóteles. Mas eu diria que sim, você consegue identificar que para além dessa mesa, é que mesa para Aristóteles não é ser.
Por um motivo simples, mesmo um artefato, então não é uma coisa natural. De um ser, então, o ser é natural. Então, por exemplo, se eu ver uma árvore, como é que eu consigo identificar aquilo como árvore? Então eu preciso abstrair para conceber o ser árvore. Tudo bem até? Tudo bem? Vamos lá então. Como é que eu começo aqui com Plotino? Bom, quem que é Plotino então? Plotino, na verdade, eu fiz aqui uma anotação para mim, que eu não passei para vocês. Mas assim, Plotino, na verdade, é discípulo de um cara chamado Amônio Sacas. Vocês sabem que Platão, por exemplo, a relação de Platão com Sócrates foi assim. Sócrates era um filósofo por excelência. No mito da caverna tem um dos caras que saem do mundo e que então ele descobre que a realidade, quando ele volta, as pessoas que estão dentro da caverna não conseguem acreditar e caçoam dele. Esse cara que sai da caverna é o próprio Sócrates, que quando volta e fala o que é a realidade, ninguém acredita nele. De qualquer maneira, Sócrates nunca escreveu nada. Ele dialogava. A reflexão era uma coisa entranhada na vida. É Platão que vai registrar aquilo que Sócrates pensava. Então nós conhecemos não Sócrates de primeira mão, a gente conhece o Sócrates a partir de Platão. Da mesma maneira, é a relação de Amônio Sacas com Plotino. Amônio Sacas também era um dos caras que vai fazer brotar aquilo que nós hoje chamamos de neoplatonismo. Da perspectiva dele, nada mais estava fazendo do que resgatando o que Platão falou e derivando um pouco os pensamentos de Platão. Então ele basicamente estava querendo viver o platonismo, Amônio Sacas. Ele funda uma escola para ter os seus próprios discípulos, e um desses discípulos vai ser Plotino. Plotino vai ser um dos discípulos de Amônio Sacas. Plotino, na verdade, ele queria se aventurar na filosofia, e ele passou por vários filósofos, mas não se encantou com nenhum deles. Até que alguém apresentou ele para Amônio Sacas, ele se encantou com o cara e passou durante anos com Amônio Sacas. De tal maneira que, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre Plotino, o que nós temos registrado é sim as ideias de Plotino, mas a partir daquilo que ele vive com Amônio Sacas. Então Amônio Sacas não deixa nada escrito. Plotino vai ser um dos caras que vai escrever. Tem outros discípulos também que escreveram os pensamentos de Amônio, mas que esses documentos não chegaram até nós. A única coisa que chega até nós são os registros de Plotino. E Plotino nada mais é do que ele vai compor, então, por meio de alguns tratados, os pensamentos dessa escola que ele vivenciou junto com Amônio Sacas. Data. Eu tenho as datas aqui. Amônio Sacas é 175 depois de Cristo a 242 depois de Cristo. Nós temos Amônio Sacas. E Plotino, ele viveu de 205 até 270. Então é um pouquinho deslocado aqui, né? Finalzinho do terceiro século. Está em que região, Rodrigo? Amônio Sacas, ele, se não me engano, ele é da região de Alexandria, mas Plotino ele vai desenvolver o seu pensamento em Roma. Ele vai ter um problema, ele vai tentar conhecer um pouco o pensamento oriental e se aventura numa empreitada bélica, assim, que é um fracasso, e ele acaba parando em Roma, se salva e vai em Roma. E lá em Roma é que ele vai construir a sua escola. Amônio Sacas, ele, se não me engano, ele é da região de Alexandria, mas Plotino ele vai desenvolver o seu pensamento em Roma. Ele vai ter um problema, ele vai tentar conhecer um pouco o pensamento oriental e se aventura numa empreitada bélica, assim, que é um fracasso, e ele acaba parando em Roma, se salva e vai em Roma. E lá em Roma é que ele vai construir a sua escola. O que acontece é o seguinte: Plotino então começa a escrever os seus pensamentos em forma de tratados. E o que é a obra de Plotino? A obra de Plotino nada mais é do que o seguinte: o Plotino foi escrever então os seus tratados ao longo de uma vida. Demorou 10 anos mais ou menos a construção de todos os tratados. São 54 tratados que depois um discípulo de Plotino chamado Porfírio, ele vai pegar então esses tratados e vai organizar esses tratados. Na verdade é uma tarefa que o próprio Plotino tinha dado nas mãos de Porfírio para fazer. E Porfírio, então, muito influenciado pela escola pitagórica, que acreditava um pouco nessa perfeição dos números e de todo o significado dos números, o que ele vai fazer? Ele vai dividir, então, reagrupar os tratados de Plotino, não na ordem que foram escritos,
mas segundo a ordem que Porfírio designa, e ele vai agrupar isso em 6 capítulos, e cada um desses 6 livros, se a gente quiser chamar assim, e cada um desses compõe 9 tratados. Então são 6 agrupamentos de 9 tratados, ao todo 54 tratados. E é por isso então, porque cada capítulo desse tem 9 tratados, essa obra então vai ser chamada de Enéadas. Então a obra que nós temos na mão de Plotino é uma obra chamada Enéadas, que quem escreveu foi Plotino, quem organizou a ordem organizada que a gente chegou nas nossas mãos foi Porfírio, e é basicamente isso que nós vamos ver aqui. Eu fiz questão de deixar na mão de vocês um pouco uma tradução, só para vocês verem o tamanho, para vocês também terem uma ideia da dimensão desses tratados. Eles não são tratados longos, na verdade você tem um tratado inteiro na tua mão que é a dialética, eu acredito ter passado para vocês. É um dos textos, se não me engano, eu acho que eu não deixei com vocês a dialética. A dialética é um tratado curtíssimo, né? Dentro do livro que eu peguei aqui, são 3 páginas. É só para vocês terem uma ideia de que alguns tratados são bastante curtinhos, outros são mais longos. Tem sobre o Belo aqui. Sobre o Belo também só tem um trecho. O sobre o Belo é um tratado razoavelmente longo, por assim dizer. Sobre o primeiro bem, sobre a origem. As 3 dispostas iniciais. É que eu selecionei alguns trechos, eu não sei se eu peguei um tratado inteiro para vocês verem o tamanho dele. Não, acho que nenhum deles está com um tratado inteiro na mão, você só tem trechos dele. Sobre o Belo mesmo, você tem, eu selecionei um trecho no começo e um trecho no final. Esse aqui é o livro que eu peguei, tá bom? Se vocês querem dar uma olhada, Mostra aqui. Isso aqui é uma edição da Polar, Tratado das Enéadas de Plotino. Quem escreve é um cara, na verdade quem traduz é um cara chamado Américo Sommermann. E, na verdade, assim, as obras de Plotino não têm grandes traduções para o português, é uma das traduções disponíveis. Não sei qual é a qualidade dessa tradução, tá bom? Aí tem que ter um acadêmico para falar a respeito disso. Vamos falar então de Plotino? Vamos falar de Plotino a partir então de Agostinho, porque na verdade a gente vai ver um pouquinho que Agostinho, tem alguma coisa que acontece com Agostinho e que a gente vai ver, identificar isso nos textos de Agostinho, e logo depois então a gente vai partir para o texto mesmo de Plotino e vamos começar a entender um pouquinho melhor o pensamento do Plotino. Rodrigo, aí você vai falar um pouco das diferenças do Plotino com o Platão? Não, eu não vou falar das diferenças do Plotino com o Platão. Sempre que possível, eu posso falar um pouco aonde que o Plotino deu um passo além. Porque, de fato, Plotino não se julgava um cara ele, na verdade, ele se julgava um platônico puro. Mas, na verdade, ele dá passos para muito além do platonismo. É por isso que é chamado de neoplatonismo. Tem uma questão fundamental, na verdade, que vai ser determinante, que é a doutrina de Uno, que vai ser determinante como marca do neoplatonismo. Que na verdade vai ser um passo para além que Plotino vai dar, que basicamente é reconhecer que para Platão só tinha acima desse mundo o mundo inteligível. Para Plotino ele vai reconhecer que tem um problema no mundo inteligível. A gente vai ler depois do texto e eu identifico. E é por isso então, que ele vai lançar a doutrina do Uno, como um ser indivisível, único, que não é múltiplo. E isso vai ser a grande nota marcante do neoplatonismo, que é o grande salto que ele dá de Platão, é a grande distinção que ele faz de Platão. Tá bom? Então, mas eu não vou ficar falando as distinções, até porque eu não me sinto à vontade, eu não conheço profundamente o platonismo e nem profundamente o Plotino, para poder ficar fazendo essas marcas aí. O Adalei está tendo aula de Plotino agora, teve 2 encontros, ele falou um pouquinho sobre essa mudança do platonismo para aquilo que a gente chamou de neoplatonismo. Não sei se você quer dar só uma palhinha para mim até, Adalei. Acho que é interessante marcar esse ponto, que tem um debate, a divergência de opinião, entre se a gente chama Plotino de neoplatônico ou de um Platão tardio. Então é neoplatonismo ou platonismo tardio. Aí tem um debate em torno disso, alguns vão preferir chamar de neoplatonismo, outros vão preferir chamar de platonismo tardio. Justamente porque no texto do Plotino ele se coloca não como um doutrinador novo, mas ele se coloca só como um exegeta de Platão.
Ele só é um intérprete de Platão e nada mais. Isso ele deixa bem claro no texto dele. Então ele não tinha nenhuma intenção de formar uma nova escola. Na verdade, ele está só interpretando Platão. Mas aí agora, quando a gente vai ler o Plotino, a gente percebe que tem diferença entre ele e Platão. Então aí é que alguns vão querer chamar de neoplatonismo. Só que, do ponto de vista do Plotino, ele não é um neoplatônico, ele não é um neoplatônico. Ele é só um intérprete do Plotino. Então aí, do que chamar, né, hoje? Então aí os estudiosos de Plotino vão divergir de opinião. Alguns vão preferir chamar só de platonismo tardio, outros de neoplatonismo, tendo em vista a posição do próprio Platão, do próprio Plotino, que é de que é só um exegeta, nada mais que isso. Na medida que a gente for andando nos textos, eu vou mostrar um pouco a influência do próprio Aristóteles sobre Plotino. Então aí a gente vai ver que, de fato, o Plotino, por mais que ele queira ser platônico, ele já traz consigo notas do aristotelismo também. E a gente vai perceber que isso tem a ver com a própria metafísica de Plotino. Você vai notar essa marca do aristotelismo. Quando chegar lá eu dou um toque para vocês, tá bom? Olha, isso aqui ele ultrapassou Platão, isso aqui é uma marca típica do aristotelismo. A gente vai notando que, na verdade, ele não é um platônico tão puro assim. Tá bom? É interessante notar um detalhe. O Plotino, ele é filho de cristãos. Ele foi cristão na sua infância. E o que acontece é que o Plotino ele se envolve na filosofia, e ao se envolver na filosofia, ele abandona o cristianismo. E ele se torna um filósofo, e naquela época a filosofia não estava muito desentranhada nas religiões pagãs. Então ele se dirige para as religiões pagãs. Então você vai notar que muitas vezes, de fato, é possível identificar nos textos de Plotino. Várias vezes você vai notar que tem identificações claras com menções a João, ao evangelista João, enfim. E é difícil entender se isso de fato é uma influência do cristianismo sobre Plotino, ou até que ponto, de fato, o evangelho de João ele assume como material da sua discussão aquilo que a própria discussão filosófica na época também oferecia, quando, por exemplo, lança Mundo Logos, enfim. São questões que são espinhosas, eu não quero entrar aqui, tudo bem? Mas são dicas aí para vocês refletirem mais adiante. Tudo bem? E é interessante porque assim, o Agostinho vai ter uma relação inversa. O Agostinho ele é um cara que não é cristão, começa no maniqueísmo, e quando ele entra em contato com o texto dos platônicos, o Agostinho ele fala de que ali então nasce, ali é a prévia da conversão dele. No texto platônico, o Agostinho conhece algumas verdades, e que na verdade vão ser verdades fundamentais que vão lá depois ancorar ele no cristianismo. Se bem que nos platônicos não tem uma questão fundamental que a gente já vai ver agora no texto, e que é a grande diferença que na verdade vai fazer de Agostinho um cristão, mas vocês vão perceber na linguagem de Agostinho como na verdade Agostinho ele exalta os textos platônicos. Então vamos para Agostinho, só para vocês perceberem isso, a influência do platonismo, provavelmente esse neoplatonismo, o platonismo tardio, que a gente encontra, é certamente o platonismo de Plotino, que Agostinho fala aqui. Então, o primeiro texto que eu queria pegar tem a ver com as confissões, então, 7, 9, tá bom? Livro 7, capítulo 9. Primeira leitura dos neoplatônicos. Bom, eu vou lendo, vocês vão perceber uma coisa. O Agostinho fala assim, olha, eu vi nos neoplatônicos algumas verdades que eu também encontro nos evangelhos. Mas eu não vi algumas coisas. Eu queria que vocês, talvez, na medida da leitura, fossem percebendo o que ele viu e o que ele não viu. E a gente vai fazer uma discussãozinha a respeito, tá bom? Quiseste mostrar-me, antes de tudo, como fazes resistência aos soberbos, concedes tua graça aos humildes, e como em tua misericórdia quiseste indicar o caminho da humildade, visto que o teu verbo se fez carne e habitou entre os homens. Tu me proporcionaste, através de um homem inflado, de orgulho imenso, alguns livros dos platônicos, traduzidos do grego para o latim, onde encontrei escrito, se não com as mesmas palavras, certamente com o mesmo significado e com muitas provas convincentes, o seguinte: do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Do princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito.
e o que foi é a vida nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a apreenderam. Aí encontrei também que a alma do homem, embora dê testemunho da luz, não é a própria luz. Mas o Verbo que é Deus é a luz verdadeira que ilumina todo homem, que vem a este mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Só até aí, o que você consegue perceber nessa primeira leitura aí desse capítulo do Agostinho? Isso aqui é um texto do Agostinho de Hipona, tá bom? O que você consegue perceber dessa primeira leitura? Que os livros platônicos remetiam ao Evangelho de João. Mas é o que Agostinho está falando? Que de fato remete, mas o que ele fala sobre os platônicos? Quer dizer a mesma coisa. Isso, o que é interessante assim, não é que assim, ele encontrou nos platônicos a influência do Evangelho de João. Ele quase que fala o seguinte, ó, encontrei na literatura dos platônicos as mesmas verdades que o Evangelho de João já me mostraram posteriormente. E ele fala que ele é um homem inflamado de orgulho e de dimensão, onde ele estava lendo, né? O cara que trouxe os escritos platônicos. Essa questão do orgulho, daqui a pouco vocês vão ver por que ele está falando isso. Da perspectiva de Agostinho, não dá para se converter. A conversão é fruto de um exercício de humildade. E é por isso que os filósofos têm dificuldade de se tornar cristãos. Porque o exercício fundamental, o movimento fundamental no cristianismo, que é a humildade, os filósofos não conseguem fazer. Por isso, toda vez que o Agostinho conseguir falar sobre os filósofos, em particular os platônicos, vão notar que ele faz uma distinção muito forte entre o orgulho filosófico e a humildade necessária para a identificação com o verbo que se faz carne, que se humilha, enfim. Tá bom? Ele já começa no início falando, o Senhor me concedeu misericórdia na humildade, né? E aí depois me proporcionou através de um homem inflamado de orgulho. O contato com esses livros. Então a primeira coisa que eu queria destacar é assim, ele olha os livros platônicos e fala, lá encontrei as mesmas verdades do Evangelho. Isso é chocante pra gente, não é? Mas assim, isso mostra um pouco a relação que a fé cristã inicial tinha com a filosofia. Era uma relação muito mais pacífica do que a gente imagina. Especialmente a escola alexandrina, né? Que é aquela que vai perdurar ao longo da Idade Medieval. A gente sabe que, na verdade, a escola de Antioquia ela não era muito simpática com os filósofos. Enfim. A fé cristã inicial tinha com a filosofia. Era uma relação muito mais pacífica do que a gente imagina. Especialmente a escola alexandrina, né? Que é aquela que vai perdurar ao longo da Idade Medieval. A gente sabe que, na verdade, a escola de Antioquia ela não era muito simpática com os filósofos. Enfim. Mas o que a gente consegue perceber aqui é isso. Agora, é interessante que ele fala o seguinte, eu vi algumas verdades, mas não outras. E percebe um pouco que ele vai fazer essa relação entre eu vi uma coisa, mas não outra. Tá bom? Então, para retomar aqui a leitura, ele fala, eu vi o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele fala assim, não com as mesmas palavras, eu percebi isso na leitura dos platônicos. Lá estava escrito isso. Mas na sequência ele fala assim, onde eu parei depois na sequência. No entanto, nesses livros não encontrei escrito que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E que a todos que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus porque creram nele. Li escrito nesses livros que o verbo que é Deus nasceu, não da carne nem do sangue, mas da vontade do homem. Não da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Mas não encontrei escrito nesses livros que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí encontrei expresso de muitos e diversos modos que o Filho, tendo a condição divina, não considerou como usurpação ser igual a Deus, porque ele o é por natureza. Mas esses livros não dizem que ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achada em figura do homem, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o ressuscitou dos mortos e o agraciou com o nome que está acima de todo nome, de modo que ao nome de Jesus todo joelho se dobre dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra,
e toda língua confesse que o Senhor Jesus está na glória de Deus Pai. A Bíblia do Agostinho é um pouquinho diferente da nossa. Encontrei aí que o teu Filho unigênito, eterno contigo, permanece imutável antes e acima de todos os séculos. Que as almas, para serem bem-aventuradas, recebem da plenitude dele, e que para serem sábias são renovadas pela participação na sabedoria que permanece por si. Típico texto platônico aí, não é? Mas não está escrito que no tempo marcado morreu pelos ímpios, e que não quiseste poupar teu único filho e o entregaste por todos nós. Só até aí. O que você consegue perceber assim de isso eu li e isso não li? Você consegue perceber isso eu li e isso não li? O que ele leu e o que ele não leu? O que ele viu nos platônicos, que era identificação com o Evangelho, o que não era identificação com o Evangelho? O mundo das ideias ele bate com o platonismo, mas na realidade, no mundo aqui, na vida de Jesus, na encarnação, é o ponto. Parece que eles creem até no verbo, no Filho de Deus. Exatamente, mas a obra redentora passa longe. Não crê na redenção. Na redenção. Talvez não creia nem na necessidade de uma redenção. Você sabe se essa visão platônica, dentro daquilo que Agostinho fala aqui, ele traz alguma coisa do judaísmo? Eu li alguma coisa sobre a percepção da pluralidade de Deus dentro do judaísmo, entendendo muito a ideia do reflexo de uma luz num triângulo, e a refração disso saindo em 3 feixes de luz. Ele entendia um pouco a pluralidade de Deus de uma forma interessante. A gente fala isso em relação a João, mas João tinha essa interpretação judaica sobre a Trindade das Escrituras. Será que você sabe alguma coisa disso? Do judaísmo bíblico? O que eu sei de João? O que eu sei, eu posso falar só o que eu sei, assim, por cima. Acho que o Plotino teve uma influência de Filo de Alexandria. E a gente sabe que o Filo ele tem um pesaço no judaísmo. E que, de fato, algumas vezes nos textos, pelo menos o Reale, que é o comentador, ele aponta 1 ou 2 vezes, pelo menos na discussão dele, influências do Filo de Alexandria em Plotino. Mas daí para dizer que, na verdade, a gente tem uma convicção sobre a pluralidade de Deus, tendo a pensar até que não, porque, na verdade, a gente vê que o movimento que Plotino faz é exatamente o contrário. É um pouco afirmar de que a coisa mais fundamental desse ser divino é a sua singularidade. Ele trabalha a comunidade dentro de uma pluralidade. Ele trabalha e ele traz a ideia dentro desse conceito, a ideia de 3 emanações. Isso a gente vai ver. Isso. Okay. Quando a gente vê, depois você guarda isso aí, que a gente vai ver um pouquinho sobre a metafísica de Plotino, o que compõe ela, e a gente vai notar de fato 3 realidades, traz 3 graus de realidade. E aí a gente pode ser que tenha a ver com isso. E aí depois a gente pode discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu fiz uma anotação aqui sobre... simples, né? Eu peguei tudo que aparece. Lá eu encontrei isso, mas não aquilo. Eu anotei 4 vezes que isso aconteceu no texto e eu basicamente simplifiquei. Coloquei assim, eu li nos platônicos que o verbo era Deus. A gente sabe que o verbo, a tradução de verbo é péssima, né? Porque é a influência do verbatim no latim, que é a tradução para o logos no grego, né? Então o verbo é uma tradução do verbatim latino. Mas o texto que ele usa aqui é o logos, né? É uma referência que ele faz ao logos. Eu li que o verbo era Deus, mas não que ele veio para o que era seu. Então eu vi que ele era Deus, mas não que ele veio para cá. Os platônicos têm uma profunda dificuldade de acreditar que o divino ele se materializa. No mundo das sombras, né? O divino não se materializa, pelo contrário, a gente vai ver adiante no texto que eu passei aqui do Reale, que o mundo material nada mais é do que o esgotamento do divino. No esgotamento do divino é que nasce o material. A segunda coisa ali, o verbo que é Deus nasceu. Nesse sentido é importante ter a ideia de que é óbvio que aqui Agostinho usa o termo nasceu, não no sentido que a gente usa o termo nasceu. Não no sentido de nasceu como vindo de uma barriga de uma mulher. Apesar de ser isso que o evangelista João tem em mente, não é assim que Agostinho se apropria do texto. O Agostinho se apropria do texto para dizer, eu vi que o verbo que é Deus nasceu nesse sentido de que ele veio à existência. A eterna geração.
Eterna geração. Não no sentido de nascimento físico. Mas não que o verbo se fez carne. Vamos que ele desloca a ideia do nascimento com se fazer carne. Seria, a tradução foi gerado, né? Em inglês nasceu, né? Foi gerado. Essa aqui, isso que quer dizer? Na verdade eu estou pegando um pouco o próprio texto do Agostinho, mas a ideia é de gerado. Ele foi gerado no sentido de foi trazido à existência. Mas, e de novo, esse trazido à existência não no sentido cronológico, no sentido lógico. Essa ideia do eternamente gerado mesmo. E o Filho tinha a condição divina, ou seja, o Logos, né, tem a condição divina, mas não, esvaziou-se a si mesmo, tomando a semelhança humana. Isso é impróprio do Logos. O Logos não pode esvaziar. A condição divina, não dá para ele se esvaziar de quem ele é. Porque seria abrir mão do próprio ser, da ótica dos platônicos. Por isso que os platônicos vão ter muita dificuldade com relação à doutrina da encarnação do verbo. Porque, na verdade, para o verbo se encarnar, ele tem que se esvaziar na ótica dos platônicos da sua própria essência divina. E se ele fizer isso, ele não tem como fazer isso. Não tem como ele abrir mão do próprio ser. Porque o divino não tem como se tornar não ser. Então, se eu falasse para um platônico que Jesus é Deus, o cara ia concordar com tudo. Se falasse que Jesus... Então, é a ideia que a gente nota um pouquinho, aquelas heresias que vão surgir em torno da questão da cristologia. Você vai ter algumas noções de que Jesus é Deus, mas esse sentido não é material como o docetismo. Mas aí, se eu falar de Jesus como homem, aí pega. Ou então no arianismo, que vai ter essa noção de que, de fato, Jesus é o que ele é. Ele é uma procedência do divino. E como procedência do divino, ele pode se materializar. Mas ele não é identificado, não tem a identificação dura e rígida com o divino. No sentido, ele é procedência de Deus, mas não é Deus. Na sua essência. Que vai cair no arianismo. Mas a gente nota muito claramente a dificuldade que no cristianismo mais primitivo a gente tem de lidar com a doutrina que foi estabelecida por Platão. A dicotomia muito rígida entre o mundo intelectual, o mundo das ideias, e o mundo das realidades materiais. Mas a gente é influenciado também por essa dicotomia na cultura ocidental, né? É muito influenciado pelo material e o espiritual, são realidades separadas. Né? É por isso que as pessoas têm muita dificuldade de ver Jesus como Deus. Mesmo dentro das igrejas. Há uma dificuldade em conceber na mente das pessoas a realidade da divindade completa de Jesus. Sempre é uma noção mais de um homem muito santo, o Filho de Deus, em algum sentido, que seja inferior à própria divindade. Talvez seja herança dessa mentalidade que foi se sedimentando no nosso. E que está lá, na nossa mente. É interessante que a mentalidade animista, né, que o pessoal considera tão primitiva, né, enxerga a realidade de forma diferente, as categorias são diferentes. O mundo espiritual e o mundo real, físico, né, são muito próximos. Né? Você tem a categoria criador e criação. Né? E na criação não depende se é uma categoria palpável, física, sensível ou não. Né? Quem está errado? Né? Eles estão mais próximos do que a gente. O C.S. Lewis escreveu uma frase, eu li para o Thomas outro dia essa frase lá em casa, deu risada com a pegada do cara. Ele falou assim: você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Onde você leu isso? Qual livro? Foi uma citação que... Isso no Lewis. Do C.S. Lewis. Incrível, não? Cristianismo por simples, né? Acho que não. Não lembro, foi... Acho que não. Crônicas de Nárnia. Não foi na abolição do homem, não? Não foi uma citação dele noutro livro, eu acho que no livro do Yancey, eu acho. Mas eu estava fazendo uma revisão literária, e aí eu encontrei essa frase. Que nós não temos alma. Você não tem uma alma, você é uma alma, você tem um corpo. Você é uma alma com um corpo. Isso é totalmente platônico. Momentaneamente. A ideia de que sem corpo você continua existindo. Por falar nisso, você é um... O corpo é que é secundário. A gente tem a ideia de que a alma é um anexo. Não, o corpo que é um anexo. Nesse momento você tem um corpo. O corpo é o anexo. Agora, dentro da doutrina... É que a questão, dentro da doutrina cristã, nós somos o quê? Corpo e alma. Esse é o ponto. Nós somos corpo e alma. É por isso que vamos ser Não dá ressurretos. para falar, nós somos só alma, nós somos só corpo. Nós somos corpo e alma.
De alguma maneira, algo da nossa... Algo de nós é rompido na hora da morte. E ele se fez alma divina. E que vai ser sanado na ressurreição. Vamos voltar aqui. Tranquilo, dá para ver um pouquinho então como na verdade, que para mim eu queria destacar esse primeiro texto como na verdade Agostinho ele identifica. Só lembrando que esse capítulo, o título desse capítulo, de acordo com a versão que eu tenho aqui, que é da Paulus. O título é A Busca da Verdade. É o capítulo imediatamente anterior à conversão de Agostinho. É o capítulo sobre a conversão, que é o 8. E na perspectiva de Agostinho, é que eu não tive como acrescentar esse texto, porque a gente vai ter que fazer seleção de texto, é o platonismo que salva o Agostinho do maniqueísmo. É o platonismo que salva o Agostinho do maniqueísmo. E é a encarnação que salva o Agostinho do platonismo. É a grande doutrina. São os passos. Foi do extremo. Inclusive, eu vou pegar o próximo texto, vocês verem como foi importante para Agostinho, ele identifica como foi fundamental esse movimento. Como foi Deus que proporcionou esse movimento para ele, como ele entende assim. Mas Agostinho ele inova nas confissões exatamente ao mostrar que a conversão dele não teve uma história de conversão. Toda a vida dele foi a história de conversão. Sim. Desde o nascimento. A história da conversão dele começa quando ele nasceu. Aí começa a história da conversão dele, quando ele nasceu. Ele vem mostrando como Deus agiu em todo o tempo até a experiência em Milão. É a nossa história. Até o momento que ele chama aquilo de conversão. Não teve aquele êxtase. Teve, né? Mas isso foi parte de processo. Toda a história. Eu comecei a ser salvo quando eu nasci. Esse é o ponto. Nós somos corpo e alma. É por isso que vamos ser Não dá ressurretos. para falar, nós somos só alma, nós somos só corpo. Nós somos corpo e alma. De alguma maneira, algo da nossa... Algo de nós é rompido na hora da morte. E ele se fez alma divina. E que vai ser sanado na ressurreição. Vamos voltar aqui. Tranquilo, dá para ver um pouquinho então como na verdade, que para mim eu queria destacar esse primeiro texto como na verdade Agostinho ele identifica. Só lembrando que esse capítulo, o título desse capítulo, de acordo com a versão que eu tenho aqui, que é da Paulus. O título é A Busca da Verdade. É o capítulo imediatamente anterior à conversão de Agostinho. É o capítulo sobre a conversão, que é o 8. E na perspectiva de Agostinho, é que eu não tive como acrescentar esse texto, porque a gente vai ter que fazer seleção de texto, é o platonismo que salva o Agostinho do maniqueísmo. É o platonismo que salva o Agostinho do maniqueísmo. E é a encarnação que salva o Agostinho do platonismo. É a grande doutrina. São os passos. Foi do extremo. Inclusive, eu vou pegar o próximo texto, vocês verem como foi importante para Agostinho, ele identifica como foi fundamental esse movimento. Como foi Deus que proporcionou esse movimento para ele, como ele entende assim. Mas Agostinho ele inova nas confissões exatamente ao mostrar que a conversão dele não teve uma história de conversão. Toda a vida dele foi a história de conversão. Sim. Desde o nascimento. A história da conversão dele começa quando ele nasceu. Aí começa a história da conversão dele, quando ele nasceu. Ele vem mostrando como Deus agiu em todo o tempo até a experiência em Milão. É a nossa história. Até o momento que ele chama aquilo de conversão. Não teve aquele êxtase. teve, né? Mas isso foi parte de processo. Toda a história. Eu comecei a ser salvo quando eu nasci. O segundo texto que eu quero pegar nas confissões, depois a gente vai voltar para as confissões, porque depois que a gente entender um pouquinho Plotino, a gente vai... Mas chorou.
Eu achei que ia cair aos prantos. Eu proponho pôr aqui, nós nos levantássemos. Ninguém merece. Depois que a gente vai para um próximo texto agora, e depois a gente vai colocar Agostinho um pouco de lado, porque depois que a gente olhar um pouco os pensamentos de Plotino, nós vamos voltar para Agostinho e vamos ver como é que as marcas de várias das doutrinas que a gente celebramente considera como doutrinas agostinianas, como já estão marcadas lá no platonismo. E uma delas em particular, vocês vão ver daqui, espero que a gente chegue lá. Então você também está nessa. O quê? Eu li né, nos platônicos. Eu li nos platônicos. Não li nos platônicos. Mas ele leu e marca isso, né? O segundo texto que eu quero mostrar, que tem a ver um pouco com isso que o Marcos colocou, sobre como é que ele entende, como é que a graça, como é que a providência, como é que a providência conduziu a vida de Agostinho para que tivesse esse momento de primeiro ter a filosofia em mãos e depois a experiência da convicção da fé cristã. E como isso foi fundamental para colocar ele para dentro da fé cristã de maneira definitiva. O texto que nós temos em mão vai mostrar então essa mesma coisa que o primeiro texto, ou seja, a influência que os neoplatônicos tiveram sobre a vida de Agostinho, ao ponto de Agostinho falar o seguinte: olha, eu vi nos neoplatônicos verdades que já estão colocadas e contidas nos evangelhos, com exceção de algumas, em particular da encarnação do verbo. E nesse segundo texto nós vamos ver mais uma vez ele exaltando esse contato que ele teve com os platônicos e vai mostrar como na verdade foi a providência que gerou essa lógica, essa cronologia na vida dele, de tal maneira que ele pudesse ficar na fé cristã. O texto que eu estou, acho que está lá no finalzinho desse material que eu dei para vocês, se chama assim: Simpliciano narra a conversão de Vitorino. Simpliciano narra a conversão de Vitorino. Parece Página 5. É porque eu não estou. Foi esse tal da Grécia Pernambucana. Vitorino da Silva. Alguém quer ler o texto para me ajudar aqui? Porque, por razões de voz aí. Esse texto, na verdade, você pode ler ele todo, até onde você tem ele. É um texto curto. Eu leio. Uhum. Simpliciano narra a conversão de Vitorino. Dirigi-me portanto. Gente, desculpa, eu não digitei isso, eu fiz reconhecimento em OCR, então às vezes está com probleminha. Portanto, Dirigi-me, portanto, Simpliciano, pai do bispo Ambrósio, segundo a graça. Na verdade, este o amava como a um pai. Narrei-lhe os labirintos do meu erro. Quando lhe contei ter lido alguns livros de filósofos platônicos, traduzidos para o latim por Vitorino, outrora retórico em Roma, e de quem ouvira dizer que tinha morrido cristão. Ele me felicitou por não ter caído nos escritos de outros filósofos, cheios de erros e de mentiras, segundo os elementos do mundo. As obras platônicas insinuavam, de todos os modos, a ideia de Deus e de seu verbo. E para impelir-me a seguir em sua humildade oculta aos sábios, mas revelada aos pequeninos, Simpliciano evocou todas as lembranças que tinha do próprio Vitorino, a quem conhecera intimamente durante a permanência deste em Roma. Segura só um pouquinho. Alguns destaques só para a gente ver o texto. Bom, nós sabemos então que a obra neoplatônica que o Agostinho tem em mãos é a obra do Plotino por causa dessa referência vitoriana. Então essa tradução do grego para o latim, do vitoriano, é a tradução que o Vitoriano fez da obra de Plotino. Então por isso nós sabemos que a influência platônica que Agostinho se refere nas suas confissões é exatamente Plotino, e não qualquer outro. Então ele não leu de primeira mão, ele leu já mastigado por Plotino. Não, isso. Ele leu, na verdade assim, ele leu de primeira mão a tradução que o Vitoriano fez do Plotino, que foi escrito em grego, ele traduziu para o latim. Tá, mas então não foi do lado de Ele foi na fonte. Ele foi na fonte de Plotino. Ele leu o Plotino, o original de Plotino em latim. É o que ele leu. Dele é plotiniano. É plotiniano, exatamente. E não apenas, tem muitas coisas. Platonismo tardio, né? Ou platonismo tardio, conforme você queira. O segundo destaque que eu quero fazer é assim: o que esse texto vai falar? Bom, ele descobriu então as obras dos neoplatônicos, e aí o que acontece? O Simpliciano,
ele vai falar um pouquinho a respeito de que bom que você encontrou os neoplatônicos e não qualquer outro maluco por aí. Vocês vão ver isso na sequência. Só que assim, tem uma coisa nos neoplatônicos que preocupa Simpliciano, que é a humildade. Os neoplatônicos, eles não são humildes, eles são arrogantes. Até porque a filosofia neoplatônica, ela descobre o seguinte: como é que você faz para voltar para o mundo das realidades inteligíveis? É voltando-se sobre si mesmo, é contemplando a própria alma, é no exercício de disciplina de contemplar a própria alma que você é conduzido à alma superior, da alma superior para a inteligência, até chegar no uno. E isso faz com que os neoplatônicos sejam profundamente arrogantes. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar um exemplo da vida de Vitorino para mostrar como o que aconteceu com Vitorino foi fundamental na própria experiência dele, de ensinar ao Agostinho a humildade, a partir do que aconteceu com Vitorino. É por isso então que ele fala, mas em Simpliciano, e para impelir-me a seguir a Cristo em sua humildade, então Simpliciano queria que ele seguisse, que o Agostinho seguisse a Cristo em sua humildade. Então, já que eu tinha a referência de Vitorino, o próprio então Simpliciano evocou as lembranças que ele tinha do próprio Vitorino. Vamos ver quais são essas lembranças, para a gente perceber isso? Não guardarei silêncio sobre o que dele me contou, pois assim terei ocasião de celebrar a grandeza da tua graça. Esse ancião, de erudição grande e profundo conhecedor de todas as disciplinas liberais, tinha lido e meditado um número extraordinário de obras de filósofos e tinha sido preceptor de muitos senadores ilustres. Pelos méritos conquistados em sua brilhante carreira de ensino, recebeu uma estátua no Fórum Romano. Fato esse que os cidadãos deste mundo consideram grande honra. Havia até então participado da adoração aos ídolos e de seu culto sacrílego, pelo qual se entusiasmava quase toda a nobreza romana, como em delírio, pelos lactantes. Três por divindades monstruosas. Esse 3 é a nota que acabou entrando. É a nota, né? Por divindades monstruosas de todo gênero e por Anubis, a divindade que ladra, os quais no passado pegaram armas contra Netuno, Vênus e Minerva. E Roma. E Roma agora adorava essas divindades que um dia ela vencera. O velho Vitorino, que por tantos anos as defendera com eloquência impressionante, não se acanhou de tornar-se servo do teu Cristo, e criança na tua fonte, dobrando a cabeça ao jugo da humildade e inclinando a fronte diante do opróbrio da cruz. Isso, só peraí. Tu dá para perceber então que a influência, que na verdade Simpliciano vai destacar de Vitorino, é a coragem que Vitorino tem de depois assumir a fé que ele teve em Cristo e assumir o batismo cristão. Na verdade é isso. Projeção. Oi? Era um homem de projeção. E sendo um homem de projeção. Ele se dobra, né? Perceba as palavras, que o velho Vitorino, que por tantos anos a defenderam com eloquência impressionante, não só querendo tornar-se servo do seu Cristo, criança na tua fonte, dobrando a cabeça, né, o jugo da humildade e inclinando a fronte diante do opróbrio da cruz. Tá bom? Legal isso aí, né? Vou colocar um pouquinho então o Agostinho de lado e vamos para Plotino, para a gente entender um pouquinho mais a filosofia do Plotino. E depois a gente vai voltar para o Agostinho para entender um pouco melhor como é que então essa influência do Plotino se vê em Agostinho. Então Agostinho, até nesse primeiro momento do texto que a gente leu, ele identifica nas obras dos platônicos verdades que estão contidas nos evangelhos, com exceção da encarnação, que é o grande escândalo para a filosofia grega, a ideia do Deus que se encarna, e mostra que o grande exercício que ele abandona na sua espiritualidade é o exercício da soberba, da arrogância, e que tem a ver um pouco com a metodologia de contemplação que Plotino tem, onde você, para chegar então desse mundo das realidades superiores, você precisa entrar em si mesmo, na sua própria alma, no contato com ela, que você rememora e redescobre, ou melhor, nas palavras de Plotino, você contempla essas realidades e se une a elas. Esse exercício então é um exercício tremendamente que gera uma arrogância na medida que o iniciado vai se tornando cada vez mais avançado na sua espiritualidade. E isso é importante porque Agostinho abandona isso na espiritualidade de Agostinho. Na espiritualidade de Agostinho, na verdade, a grande marca da vivência cristã é a humildade e a identificação com o Cristo que se encarna,
que se humilha, que morre na cruz. E isso vai estar muito marcado nas obras de Agostinho. Tá bom? Então vamos deixar um pouquinho Agostinho de lado. Vamos um pouquinho agora para os textos de Plotino para a gente entender melhor como é que a coisa funciona. E aí vocês vão ver que é complicado entender os textos de primeira mão. Então... vamos lá. Bom, o primeiro texto que eu tenho a apresentar para vocês é um texto que fala sobre o belo. Tudo bem? Sobre o belo. É a Enéada 1:6 do Plotino. Eu escolhi esse belo por quê? Porque na verdade ele vai dizer que é sobre o Pedro, não é sobre o Belo. É sobre o Belo. Achar o nome dele. Ele não tem espelho em casa para falar essas besteiras. A gente até cobriu para ele decidir. O Val tá dizendo que é o Belo. O Belo. Nós não vamos ler o texto todo, mas eu vou destacar algumas partes para a gente ler, tudo bem? Tudo bem. Eu escolhi esse texto em função de algumas questões. Primeiro porque esse texto, já na saída, ele mostra um pouco como é que nasce o exercício filosófico. Como é que nasce esse desejo de tentar descobrir o que é que a gente consegue contemplar a partir das coisas sensíveis, mas que estão nela, mas não estão nelas. E a reflexão sobre a beleza e sobre o belo, você vai já de saída notar um pouco como é que funciona esse exercício filosófico tão marcado na filosofia antiga, tá bom? Então, sobre o belo. O belo dirige-se principalmente à visão, mas também há uma beleza para a audição, como em certas combinações de palavras e na música de toda espécie, pois a melodia e os ritmos são belos. As mentes que se elevam para além do reino dos sentidos encontram uma beleza na conduta da vida, em atos, caráteres, bem como a encontram na ciência e nas virtudes. Há uma beleza anterior a essa. O questionamento que se segue o mostrará. O que faz com que a visão vislumbre a beleza do corpo e a audição seja tocada pela beleza dos corpos? Porque tudo o que está relacionado à alma é belo. Todas as coisas belas tiram a sua beleza de um único princípio, ou há uma beleza nas coisas corpóreas e outra nas incorpóreas? E o que são essas belezas, ou essa beleza? Só até aí nesse primeiro momento. Eu queria que vocês notassem como aí você já nota claramente, marcadamente, esse primeiro momento que faz com que a filosofia nasça. Você olha as coisas e você fala, bom, eu reconheci o belo na coisa, mas a pergunta é, o que é que de mim reconheceu que uma coisa é bela? O que faz com que uma coisa seja bela? Perceba que aqui Plotino fala que a alma é que identifica o belo de alguma coisa. Então parece que quando eu olho alguma coisa bela, ela toca alguma coisa na minha alma e que faz com que eu reconheça que aquilo é belo. E a pergunta que Plotino vai fazer é a seguinte, mas como é que funciona isso? Como é que eu consigo reconhecer o que é essa beleza? É possível considerar a respeito do que é o belo? Essas coisas corpóreas têm uma determinada beleza, as incorpóreas têm uma outra beleza. Essa é marcadamente o primeiro passo que faz com que a filosofia nasça. De olhar as coisas e notar que para além das coisas que a gente vê, existem realidades que são suprassensíveis, que são categorias puramente intelectuais e que tocam a alma. A pergunta é, por que toca a alma? Como toca a alma? E por que de alguma maneira a alma consegue reconhecer a beleza naquilo que está dado no mundo? Ao responder essas perguntas que a gente começa a notar um pouco como é que nasce, ou apresentar essas perguntas e a resposta delas, como é que nasce o pensamento filosófico. Tá bom? Tem a ver um pouco com o triângulo, por isso que eu coloquei aqui agora a questão do belo, a partir da ideia do triângulo, vocês percebem claramente isso nesse movimento do texto. Dá para perceber claramente? Já bate no evolucionismo, não precisa nem ser cristão. Se for filósofo, não tem como crer na evolução, no acaso. Vamos continuar aqui na leitura.
Certas coisas, como as formas materiais, são belas. Não, perdão, não vou continuar aqui, não, que eu pulei aqui. Vamos para a página 30. 30. É a sequência de vocês aí. Então, qual que é a resposta então, que o Plotino vai dar sobre isso? Primeiro, ele identifica que existe uma beleza de fato. Então, não é assim, eu vejo no Adarley um cara belo. Eu vejo no Adarley um cara belo porque de alguma coisa ele evoca a beleza. A beleza dele me faz evocar a beleza como ideal. A beleza como realidade ideal. Oi? Ó, toma o seu café aí que vai gostar mais. Pessoal, vamos embora aí. Eu sou uma referência. Você é o belo. Alguns mais, outros menos, né? Existe um padrão. Vem na raspa do tacho. Existe um padrão fixo a partir do qual eu posso medir mais ou menos bem. Sim. E que não está no mundo material. Que não está no mundo material. É a beleza com B maiúsculo. B maiúsculo. É a beleza. É a beleza. E isso está em nós. Nas nossas percepções, de alguma forma. Essa noção do que é o belo e a beleza está em nós. Porque se não tivesse em nós, nós não reconheceríamos nas coisas o belo. Mas existe a beleza a despeito da aparência das coisas. A gente só reconhece alguma coisa porque já existe. A percepção da beleza. Isso. Mais do que isso, você identifica que existe uma realidade ideal em que nela existe o belo. Como é que eu identifico? Isso é uma memória. É uma memória. O platonismo é uma memória. É uma memória. O grande desafio do platonismo é rememorar esse mundo ideal. Agora, O exercício filosófico, em alguma medida, se debruça nisso. Isso aí é verdade, não há como escapar disso. Agora, a interpretação cristã disso, qual é? É Deus é o padrão. Sim, não, mas assim, trazendo para baixo. Como reconhece? Como é que a gente reconhece isso? Não é pela memória, não é por memórias passadas. É a imagem de Deus. Atributo comunicado, muito antigo, como Sim, mas a imagem de Deus em nós capacita a ter esse padrão perfeito de semelhança. Não é só a revelação, porque o homem tem essa noção a despeito de Ó, Marcos, eu acredito profundamente nisso, cara, que a grande doutrina que faz com que a gente é a Magodei, cara. É a única coisa. Porque o exercício filosófico, a resposta é essa. Ele é fundamental. Como é que eu consigo identificar o belo? Quer dizer, existe alguma coisa em mim que faz com que eu entenda essa categoria do belo. Quais são as outras opções? Evolucionismo chuta fora, porque não dá para vir. É um absurdo. Qual a outra opção? É a reencarnação. Dentro do contexto religioso, sim. Dentro do contexto aristotélico, não. A beleza é alguma coisa que se constrói a partir das coisas que aqui estão. Dentro do contexto aristotélico, a noção de beleza brota do sensível. Eu formulo o que é beleza, eu defino. Mas há também um pouco. E na medida, a beleza também é uma coisa que não é. Mas o problema é que existe um consenso universal. Sim, Quer dizer, o fator subjetivo não pode ser só ele. Me parece que em Santo Agostinho isso se dá por meio da iluminação, né? A doutrina da iluminação de Santo Agostinho. Não, mas a iluminação aquela ideia de que Cristo é o verbo que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ou a iluminação do crente? Não, a iluminação no sentido de que o nosso intelecto não consegue captar as coisas como elas são. A gente só reconhece as coisas por causa da iluminação, que daí Agostinho fala de Jesus como a luz incriada. Daí provoca uma luz no meu intelecto para que eu reconheça as coisas como elas são. O que depois Scotus vai discordar. Todo homem. Depois dos Scotus vai discordar, dizendo que é o próprio intelecto, aí já tem mais a ver com o imagem dele. No Scotus é o próprio intelecto que reconhece que Deus tenha criado um intelecto imperfeito que não consegue reconhecer as coisas. Dá para ir mais para trás. Dá para ir, quer ver onde? Dá para ir em Justino de Roma. A doutrina do Logos Spermatikos. Que é o Logos, a semente do verbo em cada pessoa. Então, capacitando para perceber o verbo. Ou seja, Cristo está atuando em cada indivíduo que vem ao mundo. O Agostinho fala do mestre interior, né? Então, Jesus Cristo está constantemente ensinando
quando ele fala Jesus, não está falando só do cristão, o ser humano de modo geral tem a luz incriada, provocando essa iluminação do intelecto para que ele reconheça as coisas. E aí depois o Scott vai discordar dizendo que não, que o Deus já criou o intelecto com essa capacidade de percepção, aí ele se associa com Aristóteles, né, mas eu acho que uma observação que eu vou fazer nesse ponto é justamente um outro debate, né? A gente recorda do que, né, do Platão? Porque para alguns intérpretes de Platão existe sim um mundo paralelo, digamos assim. Há um mundo onde a alma já esteve lá e agora, depois que ela encarnou, ela então se esqueceu daquilo que viu. E aí, à medida que a gente vai fazendo esse exercício dialético, né, a gente vai relembrando as coisas que a alma viu lá no outro mundo. Isso para alguns intérpretes, mas para outros intérpretes não existe esse mundo. Na verdade, Platão estaria falando do puro intelecto, que não existe um lugar chamado mundo das ideias, onde lá a alma esteve e viu o triângulo verdadeiro, e aí depois quando se encarna se esquece, mas ela pode relembrar. Para alguns, na verdade, só está se dando ao intelecto. O mundo das ideias de Platão não é um lugar, são as próprias operações. Exercício mental. Exercício mental de construir. Então, essa é a tendência dos intérpretes hoje. Tem alguns que ainda permanecem com a interpretação de que é um mundo paralelo, mas a maioria hoje caminha na direção de que ele só estava falando de mundo. Isso aí não é o nominalismo? É nominalismo isso. O nominalismo, de certa forma, está ligado a isso, não é isso, Rodrigo? Do Guilherme de Ockham. Só um pouquinho, deixa eu só pegar um trecho aqui. O que é nominalismo? Se olharmos. Existe a realidade, mas existe um padrão mental. Então é reflexo, mas é reflexo de rebate. Você vê e desperta. Aqui. Vê e desperta. Veja ver. Mas a referência está em você. Está em você. É o valor do indivíduo. Por isso que o nominalismo é importante para a igreja, porque valorizou o leigo, a pessoa. Não era só uma elite clerical que era reflexo do mundo das ideias, né? O reflexo mais nítido, mas cada indivíduo era importante. O nominalismo foi fortemente importante para os conceitos de reforma. Então foi no século XVI ou um pouco antes? Guilherme de Ockham é antes, né? Guilherme de Ockham é século XII. Mas se nós olharmos lá para a criação, a percepção de Deus fazendo as coisas, e era bom, ele via a beleza da criação. O fato de sermos a imagem e semelhança, todo ser humano vai ter essa capacidade de olhar e falar, é bom. Ou seja, nós não precisamos de um mundo de padrões. Nisso que E não é só o belo, é o correto também. Também. Então, mas aí mudaria a ideia não de que Cristo esteja na minha mente. O fato de sermos imagem e semelhança do Criador, nós podemos reconhecer o que é belo. Mais ou menos isso vai propor dos Scots, vai falar que o intelecto já foi criado com essa capacidade. Senão Deus teria feito um intelecto imperfeito e isso seria. Deus não pode fazer isso. Então, mas aí ele já está contrariando Santo Agostinho, porque Santo Agostinho fala que não, que é a iluminação. É a luz incriada que vai. Porque nós temos um problema, essa percepção. João fala que a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Qual é o sentido disso? O que significa essa expressão? Não é uma iluminação para conversão, porque nem todo homem é salvo. Então aí temos um problema de interpretação bíblica. O que é isso, né? E quando esses comentários de só e Magodê, depois dos pais da igreja vão fazer um comentário, eles vão dizer que ele está errado, né? Então o Escócia vai falar que é Agostinho. Só não é bem isso que Agostinho quis dizer. O que ele quis dizer. Mas nós podemos dizer que em Cristo o homem tem uma percepção mais apurada da beleza. Não, mas o texto fala todo homem que vem ao mundo, basta nascer. Basta nascer neste mundo e ele é iluminado por Cristo. Ou Cristo é uma luz que ilumina de algum modo cada pessoa, cada criança que vem aqui. Senão o ser humano não conseguiria perceber as coisas. Ou seja, isso significa que uma coisa não anula necessariamente a outra. A Imagodei não precisa anular essa atuação do Logos espermaticos, do Logos, da semente do Logos nas pessoas. Talvez a nossa pessoice esteja mais relacionada
pessoa de Cristo do que nós possamos imaginar. Porque Jesus E nós temos mais gente quanto mais temos contato com esse mundo. Mas como lidar com o fato, por exemplo, de que o incrédulo vê beleza em coisas que nós não vemos? Nós falamos isso. Sim, talvez se essa verdadeira luz ilumina todo homem que vem ao mundo, aqueles que estão mais próximos dela enxergam ainda melhor. É até por isso que Agostinho vai dizer que a gente vai encontrar a verdade no interior, né? Nesse sentido, que há um mestre interior ensinando. Aceitas que Deus está no teu interior e a meditação para chegar nele, né? Medite em si mesmo. Se existe essa iluminação de todo homem, né, é possível a pessoa, pela razão, ela chegar bem perto de verdades, que era o pressuposto dos escolásticos. Vai chegar bem perto através da razão, até um limite, né? Mas dá para chegar bem perto. Que Deus está no teu interior e a meditação para chegar nele, né? Medite em si mesmo. Se existe essa iluminação de todo homem, né, é possível a pessoa, pela razão, ela chegar bem perto de verdades, que era o pressuposto dos escolásticos. Vai chegar bem perto através da razão, até um limite, né? Mas dá para chegar bem perto. Bom, Marcos, essa questão da luz, que o Adão são as chaves, as outras possibilidades, né? A filosofia moderna acredita mais na luz natural da razão, ou seja, a própria razão ela tem uma capacidade iluminadora e é a partir dessa capacidade que ela consegue conceber a verdade. Outra possibilidade seria essa ideia da iluminação, aí já é um conceito mais cristão, né? Deus que ilumina a gente a conhecer a verdade. Parece que a gente tem três posições aí diferentes, né? Uma platônica, né? Originalmente, né? Das cópias, né? Que a gente vai conhecer. A do Agostinho, que é a luz incriada, que ele diz que é o próprio verbo, né? Que vai instruindo a gente para a gente reconhecer as coisas. E a do Scotus, que depois alguns escolásticos vão seguir, que é possível conciliar com a fé cristã, de acordo com o próprio Scotus, né? De que Deus já fez o intelecto com essa habilidade de percepção. Aí escolher uma dessas daí. Você falou três seriam o que no caso? Deus ilumina, o próprio intelecto tem luz. Terceira é de Platão, né? De que a gente reconhece. Ah, sim, de rememoração. Então mudar o conceito de mais ou menos. Uma é o conceito. O do Platão é inatismo, né? Você tem ideias inatas que estão contigo. Só fazer um comentário, eu acho que talvez a chave para entender João, Marcos, não quero dar resposta aqui, mas o que eu noto muitas vezes, a gente impõe sobre o texto bíblico categorias que não estão nela. E uma delas é a categoria do indivíduo, que é uma categoria extremamente moderna. Então talvez eu ache que a grande chave, eu também não quero dar resposta aqui, mas eu tenho essa impressão, e a minha questão fundamental é uma coisa que você mesmo me ensinou, como sendo o grande princípio da hermenêutica, e que, cara, eu tô com isso na cabeça, não sei como aplicar muitas vezes. Mas é o princípio de qual é a intenção do autor, quando ele escreveu o que ele escreveu. Então me parece que João está querendo expressar isso. O mundo que estava em trevas viu a luz. Que ilumina os homens. Né? E a partir dele que é a luz, por quê? Porque quem ele é em João? É importante que ele seja a luz, porque ele é o que em João? Ele é a própria verdade. E sem a luz eu não consigo identificar a verdade. Mais geral, não indivíduo, mas... Então talvez o que talvez seja uma maneira de que não seja só indivíduo, mas sim. Ele sendo a verdade, eu não conseguiria nem perceber essa verdade se eu não tivesse luz para. E ele é essa própria luz. E ele faz o contraste com o contexto, uma coisa aqui no verso 7. Ele fala a fim de todos virem a crer por intermédio dele, mas todos não são. E outra coisa. Mas ele está falando de João. Ele está falando de João, nesse caso é João. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que liga ao mundo e ilumina todo mundo. Então ele faz um contraste, né, entre as trevas. Ou seja, a intenção dele é falar sobre salvação mesmo.
Verdade aí não é toda não, verdade. Não só a capacidade de perceber as verdades. É interessante que para o Agostinho existe todo um percurso pela interioridade que tem de ser feito para encontrar a verdade na interioridade. Ele não está com isso dizendo que o homem é capaz, pelo contrário, ele está dizendo que o homem é dependente dessa luz incriada. Por isso que ele tem que fazer um percurso para o interior, para lá dentro se encontrar com a verdade que é revelada por meio da luz incriada. Então vem de fora, mas ao mesmo tempo está dentro. É um negócio interessante. Bom, segunda coisa que eu queria falar só nas colocações, a Adalei falou uma coisa interessante que eu depois queria conhecer melhor. A gente teve 2 semestres de Platão na escola. Eu não tive nenhum de Platão ainda, mas eu tive. Ele teve de Platão que eu tive de Aristóteles na faculdade. Juntos os dois aí. Juntos os dois ajuda um pouco. Eu tive um só de Aristóteles. Eu estou indo agora para o 5º semestre de Aristóteles, só para você ter uma ideia. São ênfases diferentes. Não, depende muito do professor, cara. É muito mais uma função do acaso do que de um plano prévio. Você falou que às vezes no mundo que tem 2 maneiras de interpretar Platão. Uma é entender que existe uma realidade inobservável e outra que essa realidade que de fato esse mundo existe. A outra é identificar que não. Na verdade existe uma realidade intelectual e Platão se remete a essa realidade intelectual como sendo o mundo das ideias. Então é um exercício meramente intelectual esse de buscar esse ideal. Né? Essa é uma tendência moderna de entender exatamente. assim. De modo geral, hoje os intérpretes querem mais nessa direção. Mas ainda tem intérpretes que vão dizer que Platão acreditava no mundo mesmo, onde a alma esteve lá e ela viu as coisas ideais e depois na encarnação ela se esqueceu de tudo isso. Então agora o que o filósofo tem que fazer é ficar fazendo pergunta, até por isso que a estratégia dele é de pergunta e resposta, é só perguntar, para forçar a alma a se lembrar do que viu lá no mundo das ideias. É aquilo que o Platão chama de dialética, né? Que é um pouco diferente do nosso conceito de dialética moderna. Agora, mesmo hoje, os que acreditam, os intérpretes, que essa é a tendência atual de que Platão não acreditava no mundo, que a alma foi e tal, mas que é só um exercício intelectual, mesmo eles reconhecem que é um ponto cinza. Não dá para saber se Platão acreditava nessas coisas ou não. Se ele estava usando a linguagem mítica para falar para falar de filosofia, ou se ele acreditava mesmo nesse universo ideal. Deixa eu só pegar aqui, eu não tenho um texto que eu vou ler que não está com vocês, que eu queria testar na leitura. Até que ponto Plotino não entende exatamente isso, de que de fato existia esse mundo da qual a alma veio. Eu vou fazer a leitura aqui, eu não planejei, mas só para a gente identificar se é isso mesmo. Ó. O texto chama Sobre a Descida da Alma nos Corpos. O texto, mas sim, leia. Psicografado por Chico Xavier. Se for sexta-feira 13. Deixa eu ler aqui. Tá? Olha lá, escuta lá. Deixa eu ler. Muitas vezes ocorreu-me ser retirado do meu corpo e conduzido a mim mesmo. Ser retirado das coisas externas e introduzido em mim mesmo. Então ver uma beleza maravilhosa, tornando-se ainda maior a certeza de que pertenço à ordem superior dos seres, por ter realizado em ato a mais nobre forma de vida, ter me identificado com a divindade, ter me estabelecido nela, ter vivido o seu ato e me situado acima de tudo quanto é inteligível, exceto o Supremo. No entanto, depois dessa estadia na região divina, quando desço da inteligência ao raciocínio, pergunto-me perplexo como é possível a minha alma estar neste corpo, sendo ela, mesmo estando no corpo, essa coisa elevada que se revelou a mim? Deixa eu pular aqui. Devemos recorrer então ao divino Platão, que em muitas passagens de seus diálogos disse muitas coisas a respeito da alma, psique, e de sua descida no corpo, de maneira que podemos esperar obter algum esclarecimento por seu intermédio. O que então esse filósofo diz? Ele não diz que o mesmo em todos os lugares, ele não diz o mesmo em todos os lugares, de modo que não é fácil discernir com clareza o seu pensamento. No entanto, em toda a sua obra, ele despreza o mundo sensível e reprova o consórcio da alma com o corpo. Diz que a alma está acorrentada e sepultada nele,
qualificando como uma grande verdade a doutrina exposta nos mistérios de que aqui a alma está numa prisão. Ademais, a meu ver, a caverna para ele, assim como o antro para Empédocles, significam esse mundo sensível, pois Platão interpreta a libertação das cadeias e a subida para fora da caverna como uma jornada da alma em direção ao mundo inteligível. No Fedro, ele atribui à queda das asas sua descida a este mundo. Além disso, para ele, há períodos cíclicos, nos quais a alma que ascendeu tem de voltar aqui para baixo, enquanto outras são trazidas para cá devido a julgamentos, a azares, a fatalidades e a necessidades. O espiritismo. Dá para entender isso, não dá? De que existe uma realidade de fato superior, que a alma vai para lá, depois volta, depois pode voltar. E um armazém de então, assim, Só que Plotino não é Platão, lembra? Plotino ele acha que é Platão. E ele mesmo fala, eu não consigo entender Platão, é difícil entender. Assim, lendo o texto do próprio Platão, dá a impressão que ele acredita. Por isso que por muito tempo caminhava-se mais nessa direção só de interpretação. Depois que começou a cogitar uma outra alternativa de interpretação, de que ele estava só usando um linguajar mitológico para falar de uma filosofia racional. E aí é uma discussão. Plotino fala que ele nem sempre fala a mesma coisa. Deve ser isso que deve dar margem de interpretação. Mas o que para mim parece é que Plotino de fato acredita nesse mundo, nesse outro. Ele de fato acredita, porque aqui fica claro, mas assim, a impressão que me dá é que Plotino ele acredita mesmo nisso. Ele fala, como disse num trecho da obra, eu acho que deve estar nas anotações, que ele fala que hoje a alma é Sócrates, amanhã ela pode vir como cavalo. Então ela desceu para um corpo, ela volta para um mundo inteligível, que é o lugar dela, e depois ela pode voltar de novo como um cavalo, enfim. É uma possibilidade. Inteligível. E depois no final a gente vai ver um pouquinho sobre a questão do que é o mundo material, e a gente vai ver que na verdade ele fala que a morte é um grande bem, porque é através da morte que a alma pode voltar ao lugar que é próprio dela. E ele fala como um local mesmo. Então eu sei que Plotino acredita nisso. Mas a impressão que dá é que Plotino achava que era isso que Platão acreditava, né? Mas que é difícil para entender Platão muitas vezes. Rodrigo, essa ideia também não existe um filósofo anterior a Platão que ensinava algo semelhante nesse sentido, dessa primeira interpretação do mundo das ideias? Não tinha alguma coisa no primeiro século em relação a estudos de Hebreus, quando alguns citam? Mas Platão precede isso. Platão é século IV. Mas alguém antes dele? Porque Paulo, quando cita essa experiência, ele parece que ele está falando alguma coisa sem uma revelação, mas para um público que conhecia alguma coisa. Parece que tinha uma noção. Não sei se é um gnosticismo, uma variação do gnosticismo, não sei se é alguma coisa nesse sentido. A leitura. Que cria algo parecido. Só para situar na cronologia. A escola de Atenas surge no século do quarto para o terceiro, assim, né? Antes de Cristo. Antes disso não tem filosofia. Antes disso, as categorias filosóficas elas não existem. Tudo começa 400 anos antes de Cristo. Só que assim, tem todo um diálogo, é outro problema de interpretação. Assim. Alguns falam assim, até que ponto o que aconteceu na Grécia, em particular em Atenas, foi um milagre, ou até que ponto teve uma continuidade com algum material anterior em outras culturas, em particular Babilônia, ou então derivados dela. Então tem um cara, se vocês entenderem e quiserem ler, chama Jean-Pierre Vernant, ele chama assim o livro Origens do Pensamento Grego. Vai ter um capítulo em que ele dedica justamente para questionar até que ponto a filosofia surge na Grécia, isso é um fato. Antes de Platão não tem filósofo, só o Sócrates. Aqui no registro. Mas o que acontece da onde surge a filosofia? Então tem uma teoria que diz que de fato foi um milagre, foi uma ilustração súbita, e uma outra teoria que fala que não. Existem alguns elementos que foram colhidos aqui e acolá, e que de fato os gregos deram um salto inovador, mas que eles não partiram de lugar nenhum. Certamente não deve... Consequência do pensamento que já existia. Agora, filosofia nasce na Grécia, é importante ter isso em mente. Não existe filosofia hinduísta, filosofia no sentido errôneo do uso da palavra filosofia, é que as pessoas falam de uma filosofia hindu, filosofia budista. É um contrassenso, na verdade, essas colocações. Tranquilo aqui, gente?
Vamos voltar para o texto do Belo, porque tem alguma coisa que agora ele vai apresentar que é muito importante para saber. Que na verdade vai falar um pouquinho sobre a metafísica do Plotino. Mas assim, até agora, pelo que eu estou vendo, o Plotino é igual a Platão. O Plotino é igual a Platão. Assim, até agora sim. É uma cópia. Vai ter uma coisa fundamental que ele vai se distanciar de Platão. Vocês vão perceber daqui. Eu vou fazer um esquema aqui, e depois vocês vão perceber como esse esquema ele não é platônico, por assim dizer. Página 30 aí, eu acho que é a inversa do Sobre o Belo. Fala assim: a beleza, então, beleza com B maiúsculo, com uma realidade que é identificada com o bem maiúsculo. Então é porque existe uma beleza e um bem, a minha alma, de alguma maneira, participa desse conceito. Esquema aqui, e depois vão perceber como esse esquema ele não é platônico, por assim dizer. Página 30 aí, eu acho que é a inversa do Sobre o Belo. Fala assim: a beleza, então, beleza com B maiúsculo, com uma realidade que é identificada com o bem maiúsculo. Então é porque existe uma beleza e um bem, a minha alma, de alguma maneira, participa desse conceito. Em alguma medida, então, tem algo do divino ou dessas coisas intelectuais em mim, sem o qual eu não conseguiria identificar isso no mundo sensível. Há uma beleza no mundo sensível. Quer dizer que não tem só um sentido estético, mas moral também. Quando você fala de bem, ele fala de bem. Quando ele fala de bem, ele não está colocando bem no sentido moral. Não, é no sentido ontológico de bem. É bem em oposição ao mal. Mas não no sentido moral da palavra bem e mal. É no sentido ontológico. Em que sentido? Bem é o divino, mal é a ausência do divino. Aliás, eu estou adiantando aqui de que a resposta à questão da Teodiceia em Agostinho não é nada inovadora. A resposta dele de que o mal não é uma substância, mas é a ausência da substância eterna que é Deus, não é nada inovador. Ele tira isso ipsis literis do neoplatonismo de Plotino. Tá bom? E a gente vai identificar isso claramente, se a gente conseguir, o tempo nos permitir. Então vamos lá, a beleza, essa beleza que também é o bem, deve ser colocada como a primeira realidade. Então vamos lá, eu vou colocar aqui círculos, e eles não são a melhor explicação, mas como o próprio Plotino, em dado momento, aliás, o Reale sugere isso por causa de um texto do Plotino, então eu vou colocar assim por enquanto, e aí a partir disso eu começo a explicar um pouquinho a metafísica do Plotino, tá bom? A beleza, essa beleza que também é o bem, deve ser colocada como a primeira realidade. Então o que nós temos aqui? Nós temos como primeira realidade o bem. E nesse sentido a beleza é identificada com esse bem, que é o sumo bem. O bem absoluto. Tudo bem? Imediatamente depois dela vem a inteligência. É interessante essa palavra vem, porque assim, de fato, a inteligência, que vai ser um segundo círculo aqui em Plotino, bem aplicado. A inteligência, que é aqui o nous de Plotino, ela procede do bem. Nesse sentido, ela vem do bem porque ela procede do bem. Nesse sentido, ela é uma processão do bem. O Reale faz um adendo a isso, dizendo o seguinte: cuidado com usar o termo emanação, porque o termo emanação pode remeter a determinadas influências da religião hinduísta e budista que hoje nós temos, e eles lá não tinham. Então esse conceito, na verdade, não é de emanação. Ele prefere, então, para a gente não... Porque quando lança a palavra emanação, a gente remete à ideia de emanação religiosa. Então é por isso que ele evita a palavra emanação, ainda que ela possa ser usada, ele prefere a palavra processão, ou seja, aquilo que procede de algo. Nesse caso, a inteligência procede do bem. O que então é a inteligência? A inteligência é uma realidade segunda, porque o próprio texto diz, em primeiro vem o bem. A inteligência é uma realidade segunda, que provém do bem, porque transborda dele.
O bem, então, ele existe como realidade perfeita, e é no transbordar do seu pleno ser é que procede a inteligência. A inteligência carrega determinadas notas do bem. E apenas determinadas notas, porque se ela carregasse consigo todas as notas do bem, ela seria o próprio bem. Mas na medida então que ela carrega notas do bem, significa que em alguns aspectos ela se diferencia do bem. Por isso então é interessante a questão da ontologia do Plotino. Porque o que ele concebe é que existe um ser, esse ser então ele gera, nesse sentido de procedência, outras realidades que são diferentes dele. É um ser que gera outro ser diverso dele. Então em primeiro vem o bem, a segunda realidade é a inteligência ou o nous, e a gente vai descobrir depois no texto, quando o bem então transborda a sua realidade, e então surge essa coisa, essa segunda realidade, que ainda não é inteligência, a inteligência só se torna inteligência quando essa segunda realidade que procede do bem contempla o bem. Porque ao contemplar o bem, ela se fia naquilo que é a essência do bem que foi herdada a ela. Então é só ao contemplar o bem que ela consegue ser aquilo para o qual ela foi, entre aspas, gerada. Não no sentido voluntário, de planejamento, que isso não tem nessa filosofia aqui. Não tem o bem com vontade, não é isso. Pessoalidade. Não tem pessoalidade. É um divino sem pessoalidade. Mas assim, ela só se torna inteligência quando ela contempla o bem. Ou seja, ela só é aquilo para o qual ela veio, na medida em que ela contempla a realidade superior da qual ela veio. Isso é importante, porque em última análise, o que vai acontecer com os homens é que para os homens poderem ser plenamente a realidade que eles são, eles têm que se desapegar do sensível. Eles têm que se desapegar dessas coisas que fazem com que ele acredite que a gente tem que ficar na cadeira, na mesa, nas coisas sensíveis. Ele precisa se desapegar de tudo isso, porque essas coisas tiram o foco da contemplação dessas realidades superiores. Então o grande desafio para o filósofo, para que ele possa compreender essa verdade que está no patamar superior, é através da contemplação. É ao contemplar a realidade superior é que você tem condição de compreender ela. Por isso então que o filósofo precisa contemplar. Enquanto ele não contempla, ele não é aquilo para o qual ele veio. E o que é essa contemplação? É a compreensão da verdade? Não. A contemplação é de fato uma experiência mística. É uma experiência mística. É uma experiência mística. Vocês vão ver, na verdade, no texto que o próprio Plotino fala assim: é o olho da alma. É um olho que não é diferente desse olho, que é um olho que só a alma tem. Então, e através de uma experiência mística você consegue de fato direcionar esse olhar da alma para a contemplação dessas realidades superiores. E ao contemplar essas realidades superiores é que você consegue compreendê-las e concebê-las. Então Plotino influenciou muito mais a igreja do que a gente imagina. Muito mais. Aí foi muito mais forte. Agostinho fala do olho da alma também. Fala. A gente vai, depois a gente tenta revelações. No final a gente vai falar um pouquinho. No final a gente vai voltar para Agostinho e aí eu quero dialogar mesmo muito. Como o nosso cristianismo está impregnado desse negócio. Vamos lá. O catolicismo, especialmente. Em particular. Agora, assim, a própria inteligência está vinculada ao bem. O que é importante verificar é que na medida que ela contempla o bem, e ela não pode fazer outra coisa senão contemplar o bem. Então, assim, não é que ela poderia optar por não contemplar. Ela contempla. E ao contemplar é que ela se torna nous, ou seja, inteligência. O bem, ele é imóvel. O bem, ele é imóvel. A inteligência, na medida que está apegada ao bem, ela também é imóvel. Não por uma imobilidade que é própria dela, mas por uma vinculação que a contemplação com o bem lhe proporciona. Então a inteligência também é imóvel. E ela se diferencia do bem, em particular, por uma coisa. O que é que faz, na verdade, com que a inteligência seja distinta do bem? E nesse sentido, onde é que nós temos aqui a ideia de que nós temos o grande salto de Plotino? De acordo com Plotino, nesse sentido aqui, ele se diferencia um pouco do platonismo mais puro, Plotino é muito simples. O que existe no platonismo puro é isso aqui, é a inteligência, é o mundo inteligível, o mundo das ideias. O problema para Plotino é que é o seguinte: para que você possa ter um mundo inteligível, você precisa ter duas coisas. O ser que intelige, ou ser inteligente,
e a coisa que é inteligida. Para que essa realidade possa ser uma realidade nesse aspecto de inteligência, é necessário você ter não apenas a ideia, mas aquele ser que concebe aquela ideia. Então o problema é que nessa realidade aqui da inteligência, o que nós temos é que nisso aqui nós já temos uma realidade diversa. No mínimo, duplo. Então perceba que, para Plotino, a inteligência não pode ser a realidade primeira por um motivo muito simples, ela é múltipla. Essa inteligência aqui, ela é múltipla. Múltipla em dois sentidos. Múltipla no primeiro sentido porque ela carrega consigo, para ser inteligência, essas duas coisas. O ser que intelige e a coisa que é inteligida. Ou seja, a inteligência e o objeto da inteligência. Se você não tiver essa correspondência, essa realidade aqui não faz sentido. E é múltipla num outro sentido também. Na medida que no mundo platônico você tem ideias correspondendo com ideados. Então você tem a ideia e o ideado. Então, por exemplo, você tem a cadeira, é o ideado. Existe uma cadeira suprema. De novo, cadeira é um péssimo exemplo, mas suponhamos que seja possível fazer isso. A cadeira, então, ela está aqui diante de mim. Ela é só um ideado. Existe uma cadeira ideal, do qual essa aqui é só um simulacro. Essa é o ideado. No mundo ideal, ela é a ideia. Então perceba que tantas quantas forem as coisas ideadas, é necessário que existam ideias correspondentes no mundo suprassensível. Porque caso contrário, elas não podem ser. As coisas que aqui estão só podem ser na medida em que elas são um simulacro, uma imagem correspondente a uma ideia nesse mundo inteligível. Todas as coisas daqui derivam de um mundo suprassensível. Não que derivam, elas são uma correspondência imagética, imperfeita, simulacral de uma coisa. Não existe nada aqui que possa existir só aqui. Só que assim, isso já é uma marca tipicamente plotiniana. Plotino realmente acredita que existem homens, tantos quantos forem os números deles aqui na Terra. Então, existem humanos ideais, tantos quantos forem os números dos humanos aqui. E que sentido? Para cada ideal tem que ter uma ideia. Em Platão você não tem isso. É importante saber que em Platão você não tem isso. E que sentido tem nesse mundo? O quê? Se nós somos um simulacro nessa ideia de um mundo superior, qual seria o sentido desse mundo? Isso coloca o homem numa... Qual o propósito? Num subpropósito, um efeito, sei lá, até indesejado, um efeito colateral de uma realidade que faz sentido, enquanto a nossa não teria sentido. É exatamente isso. É isso mesmo? É exatamente isso. Não, a questão é a seguinte, aqui não é, a sombra não tem razão de propósito, de existência. Ela é a consequência... E a sombra, se ela não existisse, não faria falta. Da ausência de luz, não é? Basicamente é isso. Então suponhamos que o bem... O sentido não está aqui. Não, o sentido não está aqui. Então a questão é a seguinte, o bem, ao criar uma realidade segunda, que é a inteligência, alguma nota do bem foi perdida aqui. A inteligência, para criar uma próxima realidade, a gente vai ver qual é ela daqui a pouco, ela também perde. O que de realidade ela perde ali? É na ausência, é nessa perda de realidades, ou seja, nesse sentido mais fraco de ser, é que o mundo existe. Por isso Plotino em particular, vai chamar o mundo material de literalmente o mundo do não ser. Porque o mundo material só existe à medida mesmo que ele é a plena ausência, ou a quase plena ausência, disso aqui que é a realidade. Por isso que ele fala, isso aqui é ser. Um efeito especial para Isso, a outra realidade está ligando. E me diz uma coisa. Acho que o bem está ligando para a inteligência. Então perceba uma coisa. Tem inteligência, então retorna. Então perceba o seguinte, o que é o mundo real? O que é o mundo real? O mundo real é isso. O que nós temos aqui nada mais é do que um simulacro do mundo real. Ou a ausência do divino é que gera o material. Isso produz uma anomia,
Já que só tem sentido na outra vida, que sentido faz eu viver corretamente agora? Ao contrário. Por quê? É por isso que o filósofo precisa buscar a verdade. Para se aproximar do outro mundo? Aliás, ele é o único que pode procurar a verdade, diz Platão. Porque qualquer outra profissão está muito apegada ao mundo sensível. E o filósofo é o único que, desapegado que é ao mundo sensível e apegado que é ao mundo inteligível, ele tem condições de discernir quais são esses valores que regerão a ética. Por isso que, então, na perspectiva de Platão, o filósofo é que tem que governar. É o filósofo que tem que reinar. Porque ele é o único que, concebendo a verdade inteligível, ele tem condição de postular valores éticos e morais. Então a filosofia antiga ela não é nem um pouco amoral, pelo contrário. O que nós temos aí, esse pensamento de relativização moral, é uma coisa tremendamente moderna, não tem nada a ver com a filosofia antiga.